Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmo 16, no Salmo 16. Livro de Salmos, capítulo 16. Vamos ler ele todo. Diz assim: Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, Tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração. E no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz. Porque Tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da Tua presença e o eterno prazer de estar na Tua destra. Eu quero ler de novo o 9 e o 11, queria que você acompanhasse comigo. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque Tu não me abandonarás nas profundezas da morte. 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da Tua presença e o eterno prazer de estar na Tua destra. O título da mensagem de hoje é A Plena Satisfação em Deus. Hoje eu comentei com algumas pessoas na minha classe do Esforce aqui de manhã, e chegou às minhas mãos um livro chamado Plena Satisfação em Deus, um livro bem fininho, e eu fiquei curiosa, porque atrás do livro dizia mais ou menos o que esse livro dizia, né? Tinha uma sinopse do livro, e mostrava como a gente tem buscado a satisfação erradamente, como a gente tem buscado a felicidade em coisas fora da vontade de Deus, e por isso não temos sido plenamente satisfeitos. E eu fiquei curiosa, fui ler o livro, e hoje estou trazendo para você, se você quiser ler o livro, você vai ler, mas eu estou trazendo para você de verdade uma mensagem que esse livro trouxe ao meu coração. Hoje a gente tem visto que a busca pela felicidade, pelo prazer, é algo que desde a antiguidade existia e até hoje isso existe. É do ser humano. Você vê a Bíblia recheada de textos onde os homens estão em busca de algo que os complete, e na Bíblia, obviamente, essa busca é através do Senhor. Só que isso é meio polêmico, essa busca pelo prazer no nosso meio cristão, é um pouco polêmico. Por quê? Porque quando a gente está buscando prazer, algumas pessoas têm aquela sensação de que eu estou buscando algo para mim e que eu não deveria estar buscando algo para me satisfazer, e sim algo para dar honras e glórias a Deus. E aí fica aquela briga entre o meu eu e o eu do meu Deus. Para que eu tenho que buscar uma coisa para me satisfazer? Basta eu estar satisfeito nele e eu me satisfarei também. E lendo esse livro, trouxe uma luz nas minhas ideias, na minha mente, porque de verdade isso incomoda quando eu digo uma frase tipo: é uma obrigação sua buscar prazer em Deus. Você me olha assustado e diz: obrigação buscar prazer em Deus? Não, é uma obrigação de Deus me dar prazer porque eu obedeço. Então isso gera mesmo esse atrito, essa polêmica, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A Bíblia nos dá muitos parâmetros em muitos textos, a gente vai saltar aqui alguns rapidamente,
Mas a obediência a Deus, ela não pode ser a essência do meu servir a Deus. Uau! Você agora ficou assustado comigo. Calma, eu ainda sou filha do Isaías Mendes, da pastora Vera, eu ainda sou cristã, desejo muito a Deus. Mas a obediência não pode ser a sua essência no servir a Deus. Porque se você só serve a Deus obedecendo Ele, onde está o seu prazer? Porque a Bíblia diz que você deve buscar o prazer, e ela não é uma consequência do seu servir a Deus. O prazer que é gerado em você por estar servindo a Deus, é você que faz, é você que busca. Se não fosse, a Bíblia não te daria imperativos de alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijem-se santos, deleita-te no Senhor. Então isso é um movimento seu para com Deus, é um movimento de nós mesmos para com Ele. Se a gente cumpre a nossa tarefa de servir a Deus em obediência apenas, você está simplesmente cumprindo regras por alguma justificativa que tem na sua cabeça. Ou por medo de ir para o inferno, ou por medo de desagradar e Deus te castigar, ou porque se você andar fora do risco, consequências malignas virão sobre a sua vida, ou porque você sabe que o Deus é o Deus de justiça, e Ele é mesmo. E todas essas coisas que eu estou falando é verdade, são verdade. Só que isso não pode ser a essência do seu servir a Deus. Porque no servir a Deus precisa existir prazer em obedecer. Precisa existir prazer em adorar. Senão isso não é completo, não é pleno. Vamos mais para frente um pouco. Se eu disser para você, não coma maçãs, coma frutas. Você vai olhar para mim e vai falar, maçãs são frutas, Vivian. E eu vou dizer para você, não obedeça apenas, tenha prazer. Porque o ato de ter prazer já é algo que você está obedecendo a Deus. Ele te pediu para ter prazer nele. Ele te pediu, procure um caminho e tenha prazer em mim. Então, se você fizer isso, você já está se movimentando no sentido de obedecê-lo. E isso já vai gerar em você prazer, e todo o resto é consequência do seu adorar. A Bíblia diz em Salmos 32:11, regozijai-vos no Senhor, justos. Também diz em Salmo 67, alegrem-se no Senhor. Diz no Salmo 37, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegrai-vos no Senhor, em Filipenses e em Lucas. Tem muitos textos, depois você pode procurar na sua concordância bíblica, como todos eles querem dizer, você faça isso, você alegre-se, você regozije-se, você exulte. O prazer em Deus não pode ser um resultado secundário de uma atitude sua. O prazer em Deus precisa ser a essência. Você quer ver um exemplo disso? Um homem pergunta para uma mulher, amor, posso te beijar? E aí ela diz, depende. Se somente me beijar por cumprir um beijo de boa noite, sem o desejo de me dar um beijo de boa noite, você está fazendo algo incompleto. Mas se você me beijar de boa noite, com vontade de me dar um beijo de boa noite, aí o seu cumprimento vai estar completo, porque você, além de fazer, de cumprir, você está fazendo com prazer. Entende? Então, se o prazer em fazer o bem faz parte do que significa fazer o bem, de novo, o prazer em fazer o bem, eu tenho prazer em fazer esse bem. Só que fazer o bem significa ter prazer em fazer o bem. Porque senão eu não estou fazendo bem. Eu estou dando alguma coisa porque alguém me mandou, eu não estou fazendo o bem. Agora, se eu tenho prazer em fazer aquilo, mesmo que seja porque alguém me mandou, porque me deu vontade, mas há prazer nesse meu ato, eu de verdade estou fazendo bem. Eu não estou apenas cumprindo algo, eu estou cumprindo algo plenamente. A busca pelo prazer em viver Cristo, Cristo vive em mim. Se eu tenho prazer nisso,
Isso, de fato, faz parte do viver em Cristo. Porque o viver em Cristo não é cumprimento apenas. Ele é cumprimento em prazer. Eu tenho que ter prazer em cumprir. Eu tenho que ter prazer em ter Cristo em mim, em expandir o reino de Deus, em falar do amor, em ser Cristo, e mostrar, eu tenho Cristo. Eu tenho que ter prazer e satisfação nisso. Senão eu só estou cumprindo. E aí tem gente que pensa que o prazer, a palavra do prazer, a gente vai falar muito nisso hoje. É artimanha, né? Um jeitinho legal de você chamar atenção para alguma coisa. Mas não é, é sério. A busca pelo prazer é necessária para que a gente seja eficaz no viver em Cristo. O viver em Cristo é algo que Deus deixou para nós. Vivam em Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, e agora Ele vivo está dentro de você, através do seu Espírito. Então, viva em Cristo. Só que se eu vivo em Cristo sem prazer, se eu não busco ter prazer nisso, eu não estou vivendo em Cristo realmente. Porque o viver em Cristo é prazeroso. A essência do viver em Cristo é prazerosa. Se você olha para as suas atitudes, para a sua vida hoje, e diz, eu estou somente vivendo, cumprindo regras, cumprindo mandamentos, mas não estou tendo prazer em nenhuma delas. Eu te convido a olhar para dentro de você hoje. Não olhe as circunstâncias, não olhe a sua comunidade, não olhe o meio que você vive, que você trabalha, não culpe as pessoas, porque isso foi um mandamento que Deus deu diretamente para cada um de nós. Alegre-se, regozije-se, tenha prazer em mim. Ele não disse, dependendo das circunstâncias ou das pessoas que te cercam, eu te entenderei. Não existe isso. Então não culpe as pessoas que estão à sua volta, te matando, te abafando, te deixando a falta de ar, porque você precisa buscar um escape, você precisa buscar o adorar com prazer. Nós estamos falando aqui de prazer em Deus, lógico, ninguém está falando de prazer terreno. Mas se eu quero manifestar a glória de Deus, se eu desejo que o poder de Deus se manifeste através da minha vida, para que eu alegre o coração dele, eu também preciso me preocupar se eu estou contagiando outras pessoas. Porque Deus, quando manifesta o seu poder, por exemplo, numa cura, eu chamo aqui um cego e digo, quantos creem que Deus pode curar essa vida? E todos dizem, amém, glórias a Deus. E então algumas pessoas vêm, põem as mãos e a gente começa a interceder por essa vida, coloca mãos nos olhos, passa o óleo ungido e começa a clamar, cegueira, eu te ordeno, sai agora desse corpo em nome de Jesus, Senhor, restabeleça a vista, e vai orando no sentido de cura, intencionalmente, e essa pessoa abre os olhos e enxerga. Eu duvido que você vai ficar sentado aí olhando para mim com essa cara que você está. Você vai começar a pular, você vai abraçar quem está do seu lado e vai dizer, Jesus está aqui, gente, Ele é real. Então, muitas pessoas pensam que a cura é a única forma de Deus manifestar o seu poder. Não, mas ela é a forma mais humana que Deus encontrou de falar assim, eu estou aqui. É a forma mais próxima que Deus encontrou, porque a gente é muito cego mesmo. A gente é muito Tomé. Então, quando o cego começa a enxergar na nossa frente e fala assim, nossa, como você é bonita, pela sua voz eu já achava que você era. E começa a descrever, você fala, o cara está enxergando mesmo. Você nem acredita. Quantos já viram uma cura milagrosa assim, como essa? Do paralítico levantar? Gente, quantos viram uma cura milagrosa como essa? Patrícia, se levante, por favor. A Patrícia, ela é obra do Senhor que ainda será completa nas nossas vidas. Obrigada, Patrícia. A Patrícia, eu conversei com ela, não sei quantos sabem, alguns podem estar pensando, ela ainda não largou o andador. Mas ela nunca mais tomou remédio para a dor. Desde aquele dia. O Senhor a curou. E o Senhor está fazendo obras ainda na vida dela. E ela já falou, eu já tenho prazer em ficar em pé. Eu não podia ficar em pé nem 20 minutos. Eu hoje quero ficar em pé o dia inteiro.
Eu tenho vontade de fazer comida para os meus filhos, que eu nunca podia fazer. Desde aquele dia, irmãos, ela não toma mais nenhum remédio para dor. Isso é cura milagrosa. Quantos já viram cura milagrosa na sua frente aqui? Então, ela é essa obra. E você, quando fica pensando nas obras de Deus, no poder, manifestação, isso tudo glorifica a Deus. Mas você tem prazer nisso? Quando o prazer nos move, a gente automaticamente está fazendo isso para a glória de Deus. E aí aquela pergunta inicial da polêmica: eu tenho prazer para mim ou para a glória de Deus? Se você abandonar um, o outro se perde. Se você não tem prazer, você não é para a glória de Deus. Se o que você faz não te gera prazer, você não está glorificando a Deus. Porque o glorificar é trazer glória. E a glória de Deus, o viver em Deus, traz prazer. Por isso que eu disse no início, se você quer fazer o bem, você precisa ter prazer, porque o fazer o bem já tem prazer nele. Se você não fizer com prazer, você não está fazendo bem. É a mesma coisa em viver para a glória de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus, as pessoas precisam olhar para mim, principalmente ele, e olhar, ele tem prazer em Deus, ele tem prazer em mim, e isso me glorifica. Pega um casal apaixonado, como eles se olham, como eles se tocam, como eles são carinhosos no falar, como eles são graciosos, você fica olhando e você fala assim, isso glorifica a Deus. Um ama o outro, dá para ver. Ah, mas você não sabe como é dentro da casa deles, mas eu estou vendo aqui, ele está expressando isso. A glória que é recebida pela nossa alma, pelo nosso entendimento, pelo nosso espírito, a glória de Deus, isso tem que gerar prazer. Não existe. Essa música hoje estava dizendo, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer viver. E aonde estiver, ele vai clamar pela glória de Deus. Porque se Deus está nele, e ele já tem isso no entendimento, no seu espírito, na sua alma, não tem como ele não ser diferente de prazer. Você olha para ele e você vê, ele tem prazer. Filipenses 1, 20 e 21. Queria que você abrisse comigo, por favor. Filipenses 1, 20 e 21. Diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando isso foi dito, não havia outro sentimento senão prazer. Quer eu viva, quer eu morra. O viver para mim é lucro. Desculpa, é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Por que uma pessoa desejaria morrer? Porque ela sabe que ela tem prazer naquele que a chama. Ela não tem medo de morrer, porque Deus, o Criador, o que fez todas as coisas, o que manifesta o seu poder todos os dias na vida dessa pessoa, que o viver é Cristo. Então, eu tenho prazer na vida, mas eu também não me importaria com a morte. Na verdade, a morte para mim é ainda melhor. Se você continuar lendo depois na sua casa, você vai ver que ele continua dizendo, eu até queria morrer mesmo. Mas, se Deus ainda me conserva aqui, eu vou continuar fazendo a minha parte. As pessoas muitas vezes tomam decisões sobre a verdade de Deus, mas os seus corações estão longe. A gente já cansou de ler isso aqui na Bíblia. Que os lábios louvam ao Senhor, mas o coração está longe. Isso faz sentido no prazer. Porque eu não tenho intenção de mostrar o quanto eu tenho de prazer em Deus para vocês. Eu não tenho essa intenção. Aí eu tenho que fazer porque eu tenho que mostrar. Eu estou de novo cumprindo regras. Porque eu mesma sei que se eu não tenho gerado prazer em mim, eu estou sendo falha com o principal. E eu estou vivendo um teatro.
na verdade, que vai me levar a lugar nenhum. Aliás, que pode me levar a algum lugar bem estranho e que eu não gostaria de ir. Então, buscar prazer na vida em Cristo é uma atividade que a gente precisa fazer. Se eu olho hoje para dentro de mim e digo, eu não estou conseguindo ter prazer nas coisas. Quando você vive sem o prazer, a vida em Cristo se torna cansativa para você. Eu tenho que orar de novo. Não orei ontem. Não fiz. E você começa a ficar reclamando e arrumando artifícios. Você já ouviu pessoas falando assim, eu concordo com não vivermos religiosamente, ok? Eu acho que a gente não tem que viver religiosamente, porque o religiosamente é cumprir regras e não ter prazer. Mas quando eu tenho prazer, eu cumpro regras. Porque Deus tem lei. E quando Jesus veio, ele disse que eu ia imprimir a lei no nosso coração. O que significa isso? Que eu não vou fazer porque me pediram, mas porque vem de dentro. Mas eu vou cumpri-las, com prazer. Então, o perigo da religiosidade, as pessoas gostam de inventar artifícios para justificar os seus cansaços e as suas vidas sem prazer, é quando elas começam a dizer assim, não, para que isso? Não tem necessidade disso. Isso são regras. Cuidado. Cuidado. Existe uma linha muito fina entre a religiosidade e a apostasia. A religiosidade e a apostasia, elas são irmãs. Elas andam juntas. Se eu continuar na religiosidade sem prazer, eu posso apostatar. Mas a obediência com prazer, aos olhos de quem é religioso e quer apontar o dedo, ele não sabe se eu tenho prazer ou não. Mas ele me vê cumprindo as regras e ele me julga como religioso. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, mas eu obedeço com prazer. Senhor, eu não quero parar de cumprir as suas leis. Isso é muito importante, porque a gente está vivendo uma geração onde as pessoas estão querendo apontar igreja como algo religioso, caminhar com regras como algo religioso. Mas se você for lá na sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia, Deus é lei. Deus tem regras, sim. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que Deus não está falando. Porque a própria Bíblia diz para a gente ter cuidado, porque no final dos tempos, algumas pessoas que seriam parecidas com pastores de ovelhas nos enganariam. Então, se você não tem o discernimento do Espírito, se você não entende e não está íntimo de Deus, você pode se perder nessa hora, caindo nessa conversa fiada de que você está sendo religioso. Pense sempre que a obediência precisa estar atrelada ao prazer. Ela não pode se mover sozinha. É sobre isso que eu estou falando aqui. Quando Jesus disse para a mulher samaritana que haveria um tempo em que nós adoraríamos Ele em espírito e em verdade, que tempo é esse? É hoje. Porque Ele morreu, ressuscitou e deixou o seu espírito. A partir desse dia, era o tempo que Ele estava dizendo. Ele não estaria mais ali manifestando o seu poder na frente de todas as pessoas para que elas o adorassem. Mas Ele sairia, deixaria o seu espírito e nós o adoraríamos em espírito e em verdade. E o que significa eu adorar a Jesus em espírito? É eu ter prazer. Porque o meu espírito, conectado ao espírito dele, me faz obedecer às leis e ter isso impresso no meu coração, e com alegria, regozijo, alegre, com júbilo, eu faço todas as vontades do meu Deus, naturalmente, por prazer, porque eu quero me satisfazer nele. Esse é um movimento do crente. A gente precisa buscar isso. Prazer na vida não está no mundo. E Deus, na Bíblia, mostra que Ele não quer que a gente cumpra apenas regras. Você vai ver agora. Fantástico, fantástico. Ele te dá regras para você cumprir, mas Ele junto te faz buscar emoções que vão fazer você cumprir essas regras. Vou te dar 2 exemplos. Êxodo 20, 17, não precisa abrir, diz, não cobiçais. Isso é uma regra. É do Velho Testamento, Vivian. E Jesus, depois que veio, acabou com isso. Acabou.
Então, por que que em Hebreus 13, 5, ele diz que eu preciso me contentar com as coisas que eu tenho? Ele está dizendo que é um sentimento agora. Você não vai precisar ter uma regra dizendo, não cobiçais, não cobiçais, não cobiçais. Porque agora você vive na nova aliança e ele diz, contente-se comigo, contente-se com as coisas que eu te dou. Então, você tem um sentimento dentro de você que te dá prazer em ter todas as coisas que você tem e que não te faz cobiçar. Então, você, por prazer, obedece uma regra. Entendeu? Você não tem que obedecer uma regra. Isso está impresso no seu coração porque você vive por prazer. Outra é... Levíticos 19, 18 diz para a gente não guardar rancores lá nas leis. Isso é uma regra. Eu não posso ter rancor de ninguém. Eu não posso ter rancor de ninguém. Aí tinha uma briga na família, o pai com o filho. Não pode ter rancor, senão vai trazer maldição para o nosso povo. Era assim, a regra era essa. E aí em Mateus 18, 35, ele nos ensina a perdoar, e perdoar, e perdoar. Isso é algo que eu preciso buscar. Então, se eu tenho prazer em perdoar, eu busco perdoar, porque eu quero ter prazer e satisfação no meu Deus, automaticamente cumpro uma regra de não guardar rancor. Não sei se para você está tão fantástico quanto para mim isso ficou, mas a Bíblia é maravilhosa. Deus é perfeito. Esse papo de que Jesus veio e quebrou e as regras agora não são... É verdade, ele quebrou porque agora você não precisa mais cumprir. Porque se você vive nele, ele vai te dar desejos que façam você cumprir ela automaticamente. Não é uma coisa imposta. Vem de dentro. Agora, se não está vindo de dentro e você está precisando seguir por obrigação, eu vou te dizer com todas as letras, você não está tendo prazer na vida em Cristo. Você não está tendo prazer. Eu não tenho medo de dizer isso, porque isso é a saída para a sua vida. Isso é a salvação para a sua vida. Se você não está tendo prazer, você precisa chegar a Deus e dizer, Pai, eu não estou tendo prazer, me ajuda. Eu descobri agora. Eu não quero viver por obrigação, eu quero ter prazer e cumprir automaticamente. Quando eu estou trabalhando em algo e vem um dinheiro sobre a minha mão e eu tenho a chance de guardar esse dinheiro para mim, eu nem penso nessa hipótese. Por quê? Porque quando você vê uma criança chorando na rua, a primeira coisa que você diz é, cadê sua mãe? Por que você não rouba essa criança para você? Por que você não sequestra ela para sua casa? Porque isso não está dentro de você. É isso. Só que em largas escalas. A vida em Cristo, ela é feita de prazer para cumprir as obrigações. Deus nos chama a buscar sentimentos na Bíblia. Os frutos do Espírito não são coisas tangíveis e palpáveis. São emoções e sentimentos. Quando Ele te chama, tenha alegria. Busque ter alegria. Busque ter esperança. Busque ter temor, paz, desejo, benignidade. Busque ter quebrantamento. Busque ter gratidão, humildade e muitas outras coisas. O que são essas palavras? São palavras mágicas que Deus coloca no seu caminho para você alcançar, guardar dentro do seu coração e poder cumprir todas as regras e obrigações que Ele te deixou sem você perceber. Quando eu busco esperança, eu guardo ela dentro do meu coração, eu tenho esperança, então nada pode me abalar. Quando eu tenho humildade dentro de mim, eu guardo no meu coração e eu não posso ser arrogante, porque eu tenho humildade. Eu perdoo porque eu tenho humildade. Então, são sentimentos que Deus manda a gente buscar ter, para ter plena satisfação nele. E se eu não faço esse movimento de buscar, e eu sei que a gente todos os dias fala, eu preciso melhorar nisso. Você sabe disso. Você consegue ver quais são as sensações que você tem que não são celestiais. E no que você precisa melhorar. Então, por que você não está fazendo esse movimento? Isso vai te gerar satisfação em Deus, alegria. E agora, com todas essas informações, o que eu faço, Vivian? O que eu faço agora? Agora você detectou que você não está vivendo por prazer em Deus,
que tem muitas obrigações na sua vida e que tudo isso te leva a um lugar de tristeza e cansaço. Porque, de verdade, fazer coisas chatas por obrigação, adorar alguém que você não conhece, não tem intimidade, não há troca, ele nunca fez nada por você que você tenha entendido, realmente você vai ficar cansado. Agora, quando você tem entendimento do que ele já fez por você, do que ele é, do que ele será na sua vida, de todo o cumprimento do plano de Deus, aonde você se coloca nele, Jesus vai voltar. E tem gente brincando com isso, achando que um dia, quem sabe, vai dar tempo de eu retornar. Gente, pelo amor de Deus, Jesus vai voltar. E se eu não tenho prazer na volta de Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Se eu ainda quero cumprir coisas aqui na terra, e espera aí, Jesus, que eu quero que você me dê mais um tempinho, tem alguma coisa errada. Ou você não entendeu ainda o que é a volta de Jesus, o que Ele planejou para nós, como nós viveremos. Isso você pode aprender no Apocalipse e com intimidade com Deus. Você vai desejá-lo, você vai cantar e você vai querer estar com Ele o tempo todo, e você vai falar, vem logo. Já namorou alguém à distância? E a pessoa marca de aparecer aqui de 6 em 6 meses? Você, quando vai chegando perto, vai desejando estar com a pessoa. Você não fica, me dá mais um tempinho aqui para eu tomar mais uns sorvetes sozinha aqui, para eu tomar mais um café com as minhas amigas. Você quer ter a pessoa porque você deseja demais. Quando Paulo disse que tornar-se cristão era o mesmo que ressuscitar, o que ele estava dizendo com isso? Tornar-se cristão é o mesmo que ressuscitar. Se você se tornou cristão, Jesus é o dono da sua vida? Sim. Ele é o salvador da sua vida? Sim. Então você precisa morrer para esse mundo. Nada nesse mundo pode satisfazer mais do que a presença dele. Nada nesse mundo pode trazer mais prazer e alegria e regozijo e júbilo do que estar nele. Por isso você tem que morrer e ressuscitar. Porque agora que eu ressuscitei, eu estou vendo. Eu quero estabelecer esse reino. Eu desejo viver isso. E quando eu busco prazer dentro da minha vida, em Deus, quando eu busco ter essa satisfação, tem duas coisas que eu achei interessante. Eu combato 2 sentimentos malignos que Deus odeia. Quando eu busco a satisfação em Deus, eu automaticamente combato 2 sentimentos que Deus odeia: o orgulho e a autocomiseração. O que é o orgulho? O orgulho, a busca pelo prazer combate esse orgulho, porque coloca o homem num papel de eu sou completamente vazio e estou debaixo da fonte de Deus. Então, se eu busco por prazer, eu me esvazio para estar cheio de Deus. Então, automaticamente, caiu o orgulho aí. Me esvaziei, não tenho nada. Tudo que eu tenho não vem de ti, que não vem de ti, eu peço que o Senhor limpe, jogue fora, e eu me coloco na categoria de vaso vazio para ser enchido por Deus. A vanglória e a autocomiseração têm a mesma base, o orgulho. Então, o orgulho, ele sustenta esses 2 sentimentos. Desculpa, eu me expressei errado. O orgulho, ele sustenta 2 sentimentos: a vanglória e a autocomiseração. Orgulho com autocomiseração? Como assim? A vanglória é a voz do orgulho no sucesso. Tive sucesso, estou orgulhoso, me aplaudam porque eu sou uma pessoa de sucesso. E a autocomiseração é a voz do orgulho no sofrimento. Quer ver? Porque eu sou assim, porque eu sou triste, porque aconteceu isso comigo. Isso é orgulho. Do mesmo jeito, eu preciso que vocês me deem atenção.
porque eu sou um pobre coitado, uma pobre coitada, que sofreu muito na vida. Então, é uma base de orgulho, é a voz do orgulho no sofrimento. Coitadinha de mim, tenham pena de mim, por favor. Isso é autocomiseração. Deus abomina o orgulho e a autocomiseração. Quando eu corto isso pela raiz com a busca do prazer em Deus, eu não estou preocupado com os sentimentos que virão. Se eu estou sofrendo por Deus, o que é sofrer por Deus? Você perder todos os seus amigos e até a sua família. Sofrimento em nome de Deus. Você faz a obra de Deus, você deseja Deus, e a sua família te rejeita e diz assim: eu não quero você servindo a esse Deus. Eu detesto esses compromissos que você tem. Eu não quero você sendo usado para isso. São palavras fortes, mas muitas atitudes às vezes demonstram essas palavras. Eu detesto você disponível o tempo todo para Deus. Só que a Bíblia, em Mateus 5, 11 e 12, vale a pena você abrir. Mateus 5, 11 e 12. Estamos no Sermão do Monte, texto muito importante para o cristão saber. Se você não está lembrando aí o que diz o Sermão do Monte, já marca aí na tua agenda para você ler essa semana. Sermão do Monte, todo crente tem que saber o que está escrito ali. 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele está te colocando na categoria dos profetas. O povo detestava os profetas porque eles traziam ordem. Não para eles eles estavam bagunçando. Mas o profeta trazia a ordem da parte de Deus. Eu vou arrumar isso daqui, está muito bagunçado. E o povo entendia o contrário. Você está bagunçando o nosso modo de viver. Você está trazendo peso para a gente. Que negócio é esse de chegar aqui e dizer que agora a gente não pode agir dessa forma porque Deus não se agrada disso? E aí deixa eu te contar uma coisa. Os fariseus faziam a mesma coisa. Porque os fariseus, eles criticavam e não queriam entender qual era o processo certo. E a gente tem que ter cuidado para a gente não estar vivendo como eles, apontando todas as coisas erradas e não fazendo nenhum movimento para que elas sejam acertadas, apontando todos os erros, todas as formas erradas que você encontra, e nada na sua vida produz um fruto que dignifique essa sua crítica. Por exemplo, hoje a gente estava falando aqui sobre jejum. Eu conheço correntes que entendem que o jejum é uma penitência e é uma forma religiosa de se viver. Depende. Tudo pode ser uma forma religiosa de se viver se não tiver prazer. Agora, se eu tenho necessidade de jejuar, por quê? Não porque a Bíblia manda e não para eu conseguir algo em troca, porque aí sim é uma penitência. Eu pago essa penitência e Deus me dá isso daqui. É igual a promessa que algumas pessoas da Igreja Católica fazem. Eu prometo que eu nunca mais como chocolate se você curar minha filha. E a filha é curada, a pessoa nunca mais comeu chocolate. Isso é penitência. Deus não deseja isso de nós. Ele quer que nós sejamos satisfeitos nele. Então, o jejum não é uma penitência. O jejum é eu abrir mão da minha carne, de satisfazer a minha carne e mostrar a Deus assim: tá vendo, Deus? Eu tenho satisfação em você. Eu abro mão disso daqui. Eu abro mão dessa refeição. Tem pessoas que eu conheço de leitura e até já vi mesmo, que conseguem fazer jejum só de água, ficar só em água, 3, 7, 15 dias. E tem uma pessoa que eu li o livro dele, o Mahesh Chavda,
a gente estava falando dele aqui hoje, o homem é super usado por Deus. Aonde ele vai, tem manifestação de poder de Deus. Qualquer lugar que ele está pregando, existe manifestação do poder de Deus. E ele conta no livro dele que ele jejua nos 365 dias do ano, pelo menos 200 dias. E aí você diz assim, Vivian, você está exaltando uma pessoa. E aí é que eu quero chegar, no farisaísmo de criticar e não fazer nada. Ele ora e as coisas se movem. Ele ora por enfermos e eles são curados. Ele ora por libertação e as pessoas são libertas. Você que acha que a penitência no jejum, você que acha que há religiosidade no jejum, já experimentou jejuar e fazer o mesmo que ele, para você ter noção de que se isso é religioso ou não? Ou já tentou não jejuar e fazer o mesmo, para ver se isso é religiosidade ou não? É isso que eu estou falando. Não apenas criticar, mas critique e tire a prova dos 9. Por quê? Se o seu objetivo maior é satisfazer Deus, é estar nele, então, se para você algo não faz sentido, tire a prova dos 9. Eu vou parar então de jejuar e vou continuar orando pelos enfermos para ver se isso acontece. Continuou. Opa, Deus tem uma ferramenta comigo diferente aqui. Não continuou. Opa, então vou voltar, eu vou continuar jejuando. Realmente isso não está funcionando. O jejum não é para você ganhar poder, mas é para você enxergar com os olhos de Deus. É para você sentir com o coração dele. É para você tocar com as mãos dele. Para você estar tão dentro dele, tão, que você, quando olhar uma pessoa, você vai detectar o problema dela antes que ela te diga qual é. Tem alguns documentários evangélicos que estão disponíveis no YouTube, e a gente já falou aqui alguns nomes, Todd White, Heidi Baker, missionários com muita unção e muito poder, todos eles falam de jejum, e se você for ver, eles se movem em manifestação do poder de Deus, se movem, a vida deles é só para isso. E aí você quer me dizer que isso não é real? Exultai-vos e alegrai-vos, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Não tenha problema com perseguição, não tenha problema com insultos, não tenha problema com abandono, porque se o seu prazer está em Deus, e Ele é quem satisfaz o seu coração, é Ele que te dá todo o prazer, qual é o problema de você viver sozinho? Elias foi odiado onde ele esteve. Odiado. E você gostaria de ser Elias? Eu gostaria. Você gostaria de ser chamado por Deus sem morrer? Estar com Ele no céu? Sem passar pela morte? Num corpo glorificado? Duvido que não. Mas isso você vai precisar ser odiado aqui por toda a terra. Você vai falar, eu quero. O problema é que a gente só enxerga o hoje. A gente não enxerga além. Mas a Bíblia aqui está dizendo, se vocês forem insultados, perseguidos, e mentindo contra você, disserem mal contra vocês, por minha causa, exultai e alegrai-vos sobremaneira, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Ele já está te prometendo uma recompensa nos céus esplêndida, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Do jeitinho que está com Elias, também vai estar com você. E o que significa o prazer na adoração? A gente tem frases feitas aqui. A adoração não é música, é um estilo de vida, verdade. Mas sai um pouco dessa frase agora. Essa frase veio e mudou muito o sentido da adoração na música. Agora a gente está vivendo um outro tempo. Sai da frase adoração, estilo de vida, e vem um pouco mais profundo agora. É um estilo de vida de quê? De música? De emitir sons para Deus? Sim, com certeza. Não anulou. De oração, de jejum, de produzir fruto, de manifestar poder de Deus. Esse é o estilo de vida da adoração. Se eu tenho dito que eu estou adorando a Deus, que a minha vida é um estilo de vida de adoração, mas eu não tenho prazer nisso, não é adoração. Porque se você adora, é porque você tem prazer. Pensa numa coisa que você adora fazer. É porque você tem prazer.
Então, o adorar é prazeroso. Por isso que muitas vezes eu fico um pouco chateada comigo mesma. Não com vocês, comigo mesma. Quando uma música como levas-me para sentar à sua mesa, com um banquete cheio de bondade. O que está dizendo nisso? Eu tenho um banquete para você. E no texto, que a música nunca é tão completa quanto o texto bíblico, vamos voltar para a Bíblia, ele nos prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Aqueles que te perseguem, aqueles que não acreditam no que você diz, aqueles que te caluniam, aqueles que mentem contra você, que dizem que você é alguém que você não é, Deus está te dizendo, mas eu tenho um banquete para você e eu vou te servir. Eu vou te servir. Você tem ideia do que significa o Rei dos Reis levantar do seu trono e te oferecer um banquete? Quem é você? Você é filho dele. Você é servo, você é amigo, você entrou no gozo do Senhor. E o banquete não é lá no céu só não, gente. Hoje aqui tem um banquete aqui na frente. Você está vendo? Tem um banquete aqui de coisas santíssimas. Só que às vezes a gente entra e sai e não vê essa mesa aqui. A gente entra e sai e não pega nada que está aqui. Você já foi para um resort ou um hotel que tem muita comida boa, muitas atividades de lazer, tudo incluído na sua diária? Tudo. Você pagou para entrar, você já está desfrutando de tudo. Aí você chega num lugar desse, de dieta, porque você tem que fazer um exame muito sério, que só pode fazer uma vez no ano, e o dia que marcaram era o dia seguinte da tua viagem. E você está nessa dieta, e o teu marido está com o pé quebrado, não vai poder fazer nenhuma atividade. Jogou dinheiro fora. Você foi até o lugar, poderia ter usufruído de todas aquelas coisas, e não pôde. Algo te impediu. É sobre isso. Existe um banquete aqui com coisas santíssimas. Vamos falar mais, claro, o que são essas coisas santíssimas? Um dom de curar está nesse banquete. O dom de interpretar sonhos está nesse banquete. O dom de amar sem fronteiras, sem acepção de pessoas está nesse banquete. Qual que você quer pegar hoje? É isso. Às vezes a gente diz, venha à igreja para dar e não para receber. Ponto, vírgula. Não apenas para receber. Você precisa vir receber. Você precisa chegar aqui desesperado. Eu estou com fome. Cadê o banquete? Eu estou com fome. Só que a sua fome não está lá, na cantina, no hambúrguer que vai ter daqui a pouco. Seu banquete está aqui, ó. Você vai comer, você quer o hambúrguer, eu entendo, eu também quero. Mas isso não vai me parar aqui agora. Se houver uma manifestação do poder, eu desejo muito mais estar aqui, orando, e as pessoas sendo curadas, e uns abraçando os outros, e a gente vai querer fazer isso aqui, por isso que eu estou terminando. Do que estar ali comendo. Acaba logo isso, pelo amor de Deus, que eu preciso assistir os gols do Flamengo hoje. Não, porque se a minha adoração pensa muito mais nas coisas que satisfazem a minha carne, ou que estão na terra, no mundo, significa que a minha adoração está aquém do que ela é realmente. O meu desejo maior é estar aqui. O seu desejo maior é estar aqui. Eu não estou dizendo que a igreja é o único lugar que tem a presença de Deus, mas ele hoje é um dos grandes lugares de manifestação do poder de Deus. E você não pode desperdiçar isso. Você não pode deixar que pessoas que queiram enganar a gente, digam que hoje a igreja não existe mais. Isso é mentira do diabo. Porque aqui pessoas são restauradas, aqui pessoas são curadas, aqui pessoas ouvem e resgatam a sua fé. Aqui pessoas olham uns para os outros e dizem, eu não sou um pobre coitado, as pessoas estão vivendo o mesmo problema que eu, isso é perfeição de Deus, vem aqui, dá o braço para mim, vamos juntos, isso é igreja.
Agora, eu concordo que muitas igrejas estão se perdendo no seu papel. Aí já é outra história. Por isso que nós, na Shalom, estamos não egoístamente, mas obstinados por fazer a vontade de Deus. Eu não estou pouco me lixando com as outras igrejas, mas eu quero cuidar disso daqui. Deus deu para a gente. Você é Shalom. Você faz parte disso daqui. Então você também tem que ter cuidado com o que está do seu lado, se está desviando da nossa missão, da nossa visão, dos valores que a gente já colocou. Se a nossa missão é estar plenamente disponíveis para a comunidade que a gente vive, manifestando o poder de Deus, aonde que a gente vai se reunir para a gente combinar o que a gente precisa fazer? Aqui. Aonde que a gente vai se reunir para receber e saciar a nossa fome, para a gente alimentar pessoas? Aqui. Mas não espere disso daqui o único lugar que Deus vai te encontrar e que você vai encontrá-lo. Aqui não é só isso. Você precisa ter a sua vida satisfação em Deus, adoração em Deus, satisfazer-se com tudo que Deus tem para você e que Ele é em Jesus. Às vezes a gente fala frases e a gente não percebe. A essência de Deus está em Jesus. Jesus morreu numa cruz, ok. Jesus ressuscitou, ok. Jesus venceu a morte, aleluia. Você sabe o que significa Jesus venceu a morte? Quando a gente leu esse Salmo 16, Davi fala num dos versículos, dizendo: eu sei que você não vai me desamparar, eu sei que você vai me buscar e que eu não vou perecer nesse lugar escuro. Olha, essa é a razão 9, essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás na profundeza da morte. Davi nunca tinha visto Jesus na sua vida, ele ouvia falar. Existe alguma coincidência de Davi para você? Você também não viu Jesus. E você tem uma promessa de que Ele voltará para te buscar. Davi vivia nessa mesma condição. E ele aqui tinha certeza. Eu sei que você não vai me deixar um corpo sofrer em decomposição. Porque quando Jesus vencer a morte, Davi falando, quando Jesus vencer a morte, Ele vai lá no abismo, buscar todas as pessoas que são santas e separadas, escolhidas por Ele, e vai levar todos eles, vai tirar eles dessa situação de morte. Maravilhoso. Por isso que quando a gente canta, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Não tem como você cantar essa música de outro jeito. Aliás, tem, assim, ó. Desesperado por Jesus, vem Jesus, Maranata! O meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu devo toda a minha vida, venceu a morte. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. Existe um termo mais eterno do que para sempre. O meu filho brinca comigo muitas vezes: mamãe, eu te amo para sempre. Eu te amo, aí eu falava para ele, eu te amo do tamanho de um prédio. Ele achava enorme. E aí a gente foi aumentando essas medidas, até que para sempre, para ele fez muito mais sentido de eterno. As distâncias foram aumentando, do tamanho de um prédio, do tamanho daqui até não sei aonde, daqui até São Paulo. Ele foi a São Paulo, ele viu quanto era longe, daqui até Curitiba, ele foi vendo que era mais longe. Até que para ele o para sempre fez muito sentido. E o nosso Jesus é para sempre Rei. Desde a antiguidade e para toda a eternidade. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Não pode ser só palavras cantadas. Tem que vir de dentro para fora. O prazer está nisso. A minha satisfação em louvar, a minha satisfação em pregar, a minha satisfação em dar aula, a minha satisfação de abraçar o meu irmão, a minha satisfação de servir um café. Isso acontece porque eu amo Deus, porque eu exulto de alegria, porque estar na presença de Deus para mim é satisfatório, não é cansativo.
não é uma obrigação para mim. Eu abro mão de todas as minhas atividades para estar aqui hoje falando para vocês. Abro mesmo. Só não abro, falei aqui na escola dominical, se alguém me convidar agora para ir assistir um congresso de libertação, como libertar, aí eu também estou lá, eu quero fazer várias coisas. Mas assim, para ir ali rapidinho no Queen, enquanto está tocando louvor, não abro mão de cantar, ó morte, onde estás, sapateando e tudo. Quero pular, quero levantar meus braços. Estava brincando com o André aqui, que eu não estou acostumada a ficar no banco, né? Que a maioria das vezes eu estou aqui. E aí eu esbarrava toda hora nela com o meu braço, que eu sou um pouco pequena, né? E aí toda hora eu esbarrava meu braço e eu falei, André, tem que cantar assim, ó. Estou me contendo. Ela, não, tudo bem, vamos dar as mãos, vamos cantar juntas. Porque eu não consigo. Vamos orar. Só quero te dizer uma coisa, rapidinho. Aqui dentro da igreja, traz a sua adoração agora, toda da sua vida, que é necessária fora daqui, mas traz aqui agora rapidinho, porque a gente está aqui, a gente vive em comunidade, a gente deseja que essa igreja cresça e que ela seja real manifestação do poder de Deus. Se eu venho para os cultos faminto, eu vou receber. Porque o desejo de Deus é me satisfazer. Mas eu preciso fazer um movimento de fome, tá? É esse movimento que Deus espera da gente. Então, se eu vou para um lugar que eu gosto muito daquela comida que vai me ser servida, e antes eu janto, eu não tenho condição de comer todas as coisas que me serão servidas. É isso. Então, eu venho para cá, na afobação. Se você for agora na minha casa e entrar lá, ela está bagunçada. Mas eu vou chegar hoje, eu vou arrumar tudo, prometo para vocês. Mas eu precisava muito hoje estar aqui o dia inteiro, fazendo todas as coisas que eu fiz. E está tudo jogado mesmo. Mas eu vou arrumar, prometo. Só que eu prefiro muito estar aqui do que ficar botando cada blusinha na ordem de cores dentro do meu armário no domingo. Eu quero estar aqui. E amanhã, que é feriado, eu posso fazer isso. E se eu não quiser fazer também, eu não preciso, porque eu não estou presa nisso. Eu sou limpinha, organizada no dia que eu quero. E é bonito a gente ser assim, tá? Eu sou. Se você for lá terça-feira, que a Nalva vai lá me ajudar, tá tudo lindo, maravilhoso. E eu vou manter até sexta. Brincadeira à parte, mas venha para cá com fome. Larga o que te faz perder fome. Larga para lá. Para de tomar saciador alimentar antes de vir para a igreja. Adorar para satisfazer o meu eu, para satisfazer o meu espírito, precisa estar mais elevado, um nível mais elevado. Você pode ligar o ar para mim, por favor? Tá? Acho que é o fogo do espírito que está aqui em mim, então. Olha, o meu prazer de estar aqui precisa ser maior do que qualquer coisa que possa surgir para me tirar daqui. Eu estou falando de igreja agora, tá bom? Não estou dizendo que é a única forma, mas eu estou falando daqui agora. Se você receber um convite agora para estar fora daqui, o seu prazer precisa estar aqui. A não ser que ele seja para investir no reino de alguma forma. Mas se não está, tem alguma coisa errada. Não culpe a gente. Não culpe os ministros de louvor. Não culpe as caixas de som. Porque tudo que a gente está fazendo está ficando excelente. Mas ainda não está no seu gosto? Não culpe as pessoas. Olha para dentro de você. Faz um movimento de fome. Faz um movimento de saciar sua fome. De ter prazer em Deus. Porque eu vou te dizer, eu moro num bairro que tem muitas igrejas paupérrimas, com cadeiras horríveis de sentar, com certeza, que nem ar-condicionado tem. E no verão, naqueles dias de 40 graus, eles estão lá de tarde, louvando. Enquanto eu estou tomando banho para me arrumar para vir para cá, eu consigo ouvir um som lá no fundo de oração. Não é oba-oba, não, é oração. Oração do poder. O que motiva essas pessoas de estar ali? Eles não têm ar, eles não têm banco, eles não têm multimídia, eles não vão aparecer depois no YouTube, eles não vão ter um som
legal, da moda. Eles estão cantando lá as mesmas músicas de sempre, porque eles não têm esse conhecimento. Mas eles estão orando e o que satisfaz eles só pode ser Deus. E por último, o meu coração, na adoração, tem o fim nisso mesmo. Eu não adoro para mais nada. Eu adoro porque eu simplesmente quero me satisfazer nisso. Eu não adoro o meu marido, no sentido de adorar, não, eu te venero. Mas assim, eu não adoro estar na presença dele porque ele vai me levar em algum lugar depois. Não faz sentido. Isso é consumismo, a gente já pregou sobre isso. Mas se você tem prazer em Deus, acabou aí. Se você está buscando ter prazer em Deus, acabou nisso. Eu não tenho prazer em Deus para mais nada, simplesmente para ter prazer em Deus. E eu acho que esse é o maior erro dos cristãos hoje, porque eles querem ter prazer para ter algo de volta. Enquanto Deus diz, regozijai-vos em mim, porque o meu caminho é perfeito. Alegrem-se na minha presença, porque eu posso satisfazer os desejos do teu coração. Descansem em mim, porque eu tenho caminhos perfeitos e os meus pensamentos são maiores do que os seus. É isso, só isso. Porque você satisfazendo as suas vontades nele e adorando ele com prazer, você vai estar satisfeito, plenamente satisfeito. Nada mais vai te tragar ou tentar fazer você mudar. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Queria chamar o grupo de louvor para a gente ministrar. E eu queria, antes da gente começar a ministrar, que você prestasse atenção nisso que eu vou te dizer agora. E que isso seja um movimento daqui para frente. Quando a gente faz um som aqui na hora do apelo, não é para que você cante. Você pode cantar. Ninguém está proibido de cantar. Mas a ideia é a gente fazer um som que traga uma atmosfera para que você seja quebrantado. Você consegue perceber isso? Esse som traz uma atmosfera para que você seja quebrantado, para que a sua alma entre em contato com o Espírito de Deus, para que você receba o que Ele deseja. Então, se você começa a cantar, isso pode afetar um pouco o que Deus pode estar tentando te dizer, falar com você. Então, procure, nesse movimento de apelo e que a gente está cantando, procure falar com Deus. Use o som para você quebrantar seu coração, para você se libertar de coisas que te prendem. E eu quero convidar você aqui, se essa palavra fez sentido para você nessa noite. Seja qual for o sentido, a gente vai ministrar aqui. Lembra do que eu falei de manhã? O movimento de você vir à frente não é para Deus, porque Ele sabe do seu coração. O movimento de você vir para frente é para você mesmo, para você se desafiar, para você desafiar as potestades que estão no ar, olhando para ver se você vai ou não fazer um movimento. Eles não sabem a intenção do seu coração. Então vem, nós vamos ministrar. Eu vou ministrar nessa noite alegria, prazer, esperança. Eu vou ministrar sobre você desejos pelas coisas de Deus maiores do que as coisas terrenas. E eu tenho certeza que se você vier aqui com fome de receber, você vai receber. Vem comer dos banquetes. Vem comer das coisas santíssimas. Se você deseja um dom, vem. Diga para quem vai orar por você no que você está esperando, o que você deseja de Deus. Quem for orar aqui pelas pessoas, pergunte a ela o que ela veio fazer, qual é o desejo do coração, amém? Para você não orar qualquer coisa, ora específico, seja intencional aqui nessa oração agora. As pessoas estão vindo para receber algo do banquete, então perceba que algo seria esse e o Senhor vai dar. Aleluia. Sacia nossa fome.